Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do ano litúrgico. Esse 34º domingo do tempo comum é a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma festa solene que nos fala que tudo deve convergir na história, na liturgia, na caminhada de igreja, para que Cristo reine. Reine em nossos corações e também reine no mundo. É a nossa missão, é que Cristo possa reinar no coração das pessoas, naquilo que significa dar a vida, o serviço, os valores do amor ao próximo, do perdão, da reconciliação. E nós temos muitas atividades e muitos momentos importantes nesse final de ano litúrgico. Sabemos que a festa de Cristo Rei é também o dia do leigo. O dia do cristão leigo é colocado no último domingo, o dia de Cristo Rei, para recordar, caríssimos amigos e irmãos, justamente a missão do leigo no mundo. Para as realidades do mundo, o leigo está presente para que os valores do reino de Deus, estejam acontecendo através da presença do cristão leigo e leiga, do fiel leigo e leiga, presente na sociedade, possa estar contagiando com o bem e com os valores cristãos. É uma tradição antiga já, que vem desde a ação católica, que o último domingo de Cristo Rei, fosse realmente o dia do cristão leigo e da sua presença no mundo. Além do trabalho que já exerce na igreja, nos vários ministérios, serviços, na comunidade, a grande missão do leigo é no mundo, a sua presença como cristão em todas as realidades do mundo. Todas as realidades do mundo que está aí, né? Seja a questão das empresas, do comércio, da indústria, da política, da sociedade, enfim, em todos os aspectos, né, que deve estar o leigo, deve transmitir os valores cristãos. Além disso, também faz parte, nesse último domingo, uma tradição que vem antiga também, diz que o diretório da nossa Conferência Episcopal, que em todas as paróquias e outras igrejas e oratórios, nesse domingo de Cristo Rei, diante do Santíssimo Sacramento exposto, convém renovar o ato de consagração do gênero humano a Jesus Cristo Rei, né, previsto para esse dia, inclusive com indulgência, faz parte, portanto, desse dia de hoje também. Também o Papa Francisco, para esse último domingo do ano litúrgico, ele transferiu justamente a Jornada Diocesana da Juventude, a JDJ, que no passado era celebrada no domingo de Ramos, e o Papa transferiu para o último domingo do ano litúrgico, né? Ou seja, o Papa publicou inclusive a sua mensagem para a 36ª Jornada Mundial da Juventude, a ser celebrada em nível diocesano, nesse dia 21 de novembro, na solenidade de Cristo Rei. E o tema da sua mensagem é Levanta-te, e eu te constituo testemunha do que viste. E justamente, meus irmãos e irmãs, ele diz que gostaria de tomar-vos pela mão mais uma vez para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Sabemos que a Jornada Mundial da Juventude acontece de quando em quando, normalmente 3, 4, dependendo, dessa vez 5 anos, mas cada ano nós temos essa Jornada Mundial da Juventude celebrada a nível diocesano. A partir desse ano, no domingo de Cristo Rei. E o tema justamente é esse justamente que o Papa colocou. Levanta-te e eu te constituo testemunha do que viste. Um trabalho muito importante de trabalharmos com a juventude ao concluirmos também o ano litúrgico na Jornada Diocesana da Juventude, a JDJ, né? Além disso, também está concluindo hoje, e começando, aliás, uma semana toda de conclusão, a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Todos sabem que os bispos do CELAM, da América Latina, pediram ao Santo Padre uma 6ª conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, já que a última foi a Aparecida em 2007, e já se passaram 7 anos. E justamente, meus irmãos e irmãs, nós vemos que o Papa, então, optou de fazer não uma Assembleia Episcopal, mas uma Assembleia Eclesial,
onde todos fossem chamados. Terá um pouco a sua sede virtual lá na Cidade do México, mas deve abranger toda a América Latina e tocar alguns assuntos que já foram tocados na 5ª Conferência de Episcopado Latino-Americano e Caribenho de Aparecida. E o tema é justamente todos somos discípulos missionários em saída, né? Ou seja, todos somos discípulos missionários em saída, essa preocupação do discipulado e missionariedade, da maneira que se possa contar com tudo. De uma certa forma, o Papa já adiantou também aquilo que ele já convocou, que é o sínodo, uma igreja sinodal, onde todos são consultados. Essa primeira Assembleia Eclesial da América Latina representa bem isso, ou seja, todos participam desse discernimento de ser discípulos missionários na América Latina. E também, nesse dia de hoje, começa no Brasil a campanha para evangelização. Ide sem medo para servir, é o tema da campanha missionária para evangelização, que começa no domingo de Cristo Rei e acontece grande parte no Advento, e no terceiro domingo do Advento temos a coleta para evangelização. Esse texto, Ide sem medo para servir, é a palavra do Papa Francisco na missa de encerramento da JMJ do Rio de Janeiro, em 2013. Se quiser interpretação daquilo que quer dizer Ide sem medo para servir, é só consultar no site do Vaticano a homilia do Papa no encerramento da JMJ Rio 2013, em que ele comenta cada um desses verbos, cada um desses textos. Ide sem medo para servir. Ele fala sobre isso enviando a juventude para a evangelização. E vai ser um pouco esse tema que vai nortear também a campanha para a evangelização, que quer animar todo mundo para sermos evangelizadores e missionários, e de tal maneira chegarmos depois ao terceiro domingo do Advento, também contribuindo para esse trabalho de evangelização da igreja no Brasil. Portanto, vários momentos importantes e vários assuntos que marcam a nossa vida eclesial. Sobre a campanha para a evangelização, nós voltaremos depois também, durante esse tempo, assim como também da Assembleia Eclesial da América Latina, porque vai durar a campanha uma semana, a Assembleia vai durar uma semana, e a campanha são 3 ou 4 semanas. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos estar vivenciando tudo isso com muita generosidade, refletindo e vivenciando essa caminhada da igreja, né, que nos convida nesse tempo sinodal a contribuirmos para ver como nós podemos ainda mais servir nessa caminhada de evangelização, nessa igreja em saída, em contato, em comunhão, né, com todas as realidades, né, que nós temos eclesiais e em diálogo com toda a sociedade. No domingo de Cristo Rei, a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo no final de semana vai nos apresentar o Cristo que reina no coração das pessoas, na vida das pessoas, mas apresenta justamente o reinado de entrega da vida. No Evangelho de João, né, que é o Evangelho desse domingo, Pilatos chama Jesus e pergunta a ele: Tu és o rei dos judeus? Está dizendo isso por ti mesmo ou foram os outros que disseram isso de mim? Né? Aí justamente Jesus vai dizer, quando a pergunta e o diálogo com Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o reino não é daqui, não é? E quando Pilatos pergunta, então tu és rei? Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Jesus está preso para ser condenado e morrer na cruz. A realeza de Jesus é a entrega da sua própria vida. Veio ao mundo para trazer justamente a vontade de Deus para reinar nos corações. Meu reino não é deste mundo, não é da forma como o mundo vive a realeza, como reis desse mundo, mas é uma realeza dos corações, da vida nova. E é justamente, meus irmãos e irmãs, nesse domingo de Cristo Rei, queremos pedir ao Senhor que nos deixe cada vez mais de corações abertos para que Cristo reine em nossas vidas e em nossos corações, para que nossas atitudes, nossa vida seja uma transparência da presença de Cristo na sociedade,
como bem é o trabalho do leigo e leiga no mundo, como da juventude também, como tudo aquilo que se celebra também na Assembleia Eclesial da América Latina. Então, tudo aquilo que celebramos, que falamos um pouquinho das várias organizações hoje, nesse final de semana, na semana que inicia, ou nessas semanas que iniciam também, que nós possamos deixar Cristo reinar em nossos corações e também na sociedade, de olhar para o próximo com generosidade, com disponibilidade e vermos cada vez melhor a vida cristã. Além disso, meus irmãos e irmãs, fala aqui a leitura primeira desse domingo de Cristo Rei, 34ª semana do tempo comum, último domingo do tempo comum, começa agora a última semana do tempo comum, fala que foram dados poder e glória e realeza a todos os povos e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Ou seja, vinha como que um filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. Ou seja, fala a leitura de Daniel, o reino que não vai terminar. O reino de Jesus é o reino eterno, que deve reinar nas vidas, nos corações das pessoas, e cabe a nós nos perguntar como é que nós acolhemos essa realeza de Jesus Cristo em nossa vida, como que os valores cristãos estão presentes em nossa história, seja enquanto crianças, jovens, adultos, casados, solteiros, idosos, como é que reina sobre nós o Senhor e como é que nós damos testemunho dessa realeza de Jesus em nossa existência. E na segunda leitura, o Apocalipse, fala que Jesus é justamente o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, por seu sangue nos libertou de nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Fazemos parte do reino de Deus, do reino do Senhor. Ele vem com as nuvens, todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram, aqueles que o mataram. Ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem. Eis aí temas importantes que vão sendo iniciados, discutidos nessa semana, nesse mês, ao mesmo tempo de nós consagrarmos todo o gênero humano ao Cristo Rei e darmos somente essa missão cada vez mais consciente aos leigos, serem presença do Cristo nesse mundo para que se consagre ao Senhor, essas realidades do mundo de hoje, essa presença de fermento no meio da massa. E a palavra de Deus para nós é muito clara, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a pertencer a esse reino de Deus. Cristo reine sobre nós, em nossa própria vida. Significa conversão, mudança de vida, colocar-se a serviço, e de ser fermento no meio da massa para que os valores cristãos possam permear os valores humanos, a sociedade, através do exemplo dos cristãos. Não por uma imposição à força, não por uma guerra, não por um proselitismo, mas pelo contágio do bem, por contagiar com o bem as pessoas, a sociedade, o mundo que está aí. Pensamos, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que no meio de tantas realizações nesse final de semana, nessa semana e nesse mês, nós também deixemos Cristo reinar em nossa vida, que através de nós possamos estar contagiando a família, a vizinhança, a sociedade com os valores do reino de Deus e que nós possamos, com coerência, vivenciar a palavra de Deus no meio de um mundo muitas vezes hostil, cheio de tantas situações que quer se colocar contra a igreja, e fala-se muito do laicismo hoje, as questões todas, mas que o exemplo dos cristãos contagie com o bem, com a alegria cristã a toda a sociedade. Nós concluímos assim esse ano litúrgico. Próximo sábado, a nossa arquidiocese vive a festa da unidade, no último sábado no litúrgico, e já no sábado à noite começaremos o novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.